dia, professor. Vai passar para os concursos aí, né? Amém, irmãos? Praticamente nem todo mundo quer. Eu vou para um concurso que, infelizmente, todo concurso tem redação, né? Isso. E a redação que vai te salvar. Tu vai passar por causa da redação, rapaz. Aí eu vou fazer concurso também para virar professor dessas escolas para dar aula para vocês, beleza? Professor. Vai querer dar aula lá em Minas, professor? Eu vou, adoro Minas. Eu quero morar em Minas. Oi? Eu tô junto com a Rafaela, Chantal aqui, por isso que eu não vou entrar pelo meu celular. Tá bom. De boa. Aglomeração, que horror. Oi, analista mandando oi, professor, oi. Aquele que não deve ser nomeado, é isso que tá escrito mesmo? Ganhou um ponto, hein? Quem botou isso Professor. aqui? Oi. Fala, amigo. Fala aí, amigo. Firme? Beleza. Gente, não, futebol. Será que vocês aguentam mais quanto tempo nessa quarentena? Eu aguento mais 5 meses, tempo porque que vier. O professor, como é que é a vida sem quarentena? Professor, eu aguento a vida toda, porque eu nunca tá saindo nada fora do meu normal, não saio de casa mesmo. Mas aí isso é estranho. Mas pelo menos tem uma escola. Não, tipo, eu não gosto quando eu não saio de casa, mas eu não gosto quando mandem eu ficar em casa. Pois é. Proibido é mais eu não saio de gostoso. casa, eu não saio de casa assim. A gente tô adorando ficar em casa. Eu também quase não saí. Pessoal, com a internet eu fico até no inferno. Mas tá brabo, né? Agora saiu uma portaria que até 16 de junho as aulas não vão voltar. Até dia 16 de junho. Ah, nossa, que delícia. Como assim? Nossas aulas vão acabar? Não pode voltar. Até 16 de junho tem que ficar igual a gente tá aqui, remotamente. Até 16 Junho ou julho? Junho, mês que vem. Tá de boa. Quando acabar, vai voltar as aulas? Não, aí eles vão mandar outra nota. Se vai continuar ou se volta. É assim, entendeu? Porque se voltar, professor, eu vou estar lascado, porque eu vou de Kombi. Então, Kombi tem muita pessoa coladinha assim com outro. Tu mora onde? Ih, meu amigo. Eu moro em Coroa. Também, mano. Aí então a gente vai de Kombi. Aí a gente vai de Kombi. Minha casa, e tipo, meu primo, ele também. Eu acho que dá aula pra ele também. Ele tem problema de respiração. É complicado, então, mas aí vai ver isso, né? Vai estudar os casos, vai ver se tem como liberar, se não tem como liberar. Enfim, aí meu pai falou que se voltar eu não vou, não. Essa semana nós tivemos aí no Brasil 900 mortos, né, gente? É triste. Olha que triste. Daqui a pouco metade do Brasil vai pro saco. Como já disse o atleta, e daí? Como diz nosso atleta. Eu tenho história de atleta. Ah, tá. Como diz um atleta, eu não sou coveiro. Nossa! Meu Deus! No videogame eu também tenho história de atleta, porque você acha que eu tô vivo? Meu Deus, mano. A pior coisa que ele disse. Eu jogava Kinect, moleque. Eu jogava Kinect, eu sou atleta. Eu também jogava Kinect. Aquele que tinha o joguinho do barquinho, não é? Qual era? O Adventure. Eu tenho um CD até hoje de chutar coelho. Eu também, velho. Nossa, pô, aquilo ali, então eu sou um atleta praticamente, né? Pô. Moleque. Eu tenho um CD de chutar coelho, é muito bom. CD de chutar coelho. Mas é pra isso é pra isso que o jogo serve. Se chutar coelho. Usa mel. Claro, o jogo é de chutar coelho, mano. O melhor jogo, como não? Se fosse pra chutar humano, nem gira nada. Mas coelho, tá de coelho. Vocês tiveram aula de que antes? De... Biologia, só que eu não fui. Minha internet caiu até agora. A sala tava cheia? Ou vocês estão demorando hoje pra entrar? Ou vocês são rápidos? Tá, mais ou menos. Tem gente que hoje tá sem internet, tem gente que tá saindo. A internet de vocês tá dando problema desde domingo, que eu fiquei sabendo, né? Minha internet tá um lixo. Ela caiu hoje na aula de biologia e de lixo. Ela parece... Mano, a minha parece o Wallace, vive caindo. Desculpa, eu tive que fazer. Genial. A minha também. Então vamos lá. A minha só caiu 2 vezes. Hoje na tarde. Fiquei sabendo aí que tá com problema de internet desde domingo. Aí na área de vocês aí. E aqui em Campo Grande sei lá, tem polos diferentes. Aí parece que polo Santa Cruz, que pega Santa Cruz, Itaguaí, Sepetiba, deu um probleminha aí. Foi o que eu ouvi lá meus amigos que moram. Mas é verdade, pô, tem internet. Ontem não, foi domingo, eu fiquei um pouquinho à tarde sem internet. O tanto que eu nem joguei. É mesmo? Ai, que triste. Nem jogou. Deus me livre. Mano, na moral, mano. É muito triste não poder jogar videogame.
Galera, deixa eu conversar com vocês, então. Olha, vocês foram excelentes no prazo. Parabéns. Falando do simulado, né? A gente teve que refazer o simulado por conta aí que o simulado de vocês ficou preso, né? O simulado ficou preso lá no colégio. E aí a gente teve que fazer outro online. Eu passei na quinta-feira, esse simulado era para entregar até segunda, 11 da noite. 11h59, né? Da noite, 23h59. Vocês mandaram, eu corrigi, fui respondendo, tudo isso aí. Eu dou aula sempre assim, em outras turmas de redação também, assim, para gente que está começando esse ano a escrever. E eu posso dizer que essa turma está num caminho muito bom, tá bom? A gente está progredindo, a gente está avançando, estamos ultrapassando nossos desafios, e é aquilo que eu falei, a gente vai se tornar melhor, nos tornaremos melhores escritores, acabaremos com as dificuldades se a gente treinar. Amém. Tá bom? Amém. Tudo no treino e vai dando certo. Eu, nessa redação, eu não foquei muito em erros ortográficos, em erros de concordância, nada disso. Por quê? Eu quero, primeiro, que vocês entendam, o meu papel aqui é a estrutura do texto, tá bom? Essas questões de erro, de concordância, também tem muita coisa lá em português que vocês estão vendo. Então, assim, língua portuguesa e redação, a gente vai caminhar junto para corrigir isso. Eu só não quis tirar ponto de tudo quanto era erro. Não. Eu foquei na estrutura do parágrafo de desenvolvimento. Se você construiu um parágrafo de desenvolvimento, se eu olhei para o seu texto e consegui enxergar ali um parágrafo de desenvolvimento, eu considerei assim as coisas que eu poderia salvar ali. Então, parágrafo de desenvolvimento, não, perdão, de introdução, que é contextualizar o tema, apresentar o tema para o leitor e apresentar sua tese, que é o seu ponto de vista. Muita gente fez isso de boa. A questão é que ficou alguns erros assim que eu percebi. Seguinte, de escrita, né? Falando de escrita, os períodos de vocês estão longos demais. O que é período? O período começa no letra maiúscula e termina no ponto final. Períodos enormes, enormes. Algumas questõezinhas de concordância verbal e nominal, mas vocês vão estar isso agora em português, então fica ligado. Tudo que vocês estão aprendendo lá com o castelhano, vocês vão praticar aqui, tá bom? Aquele conteúdo, não sei se vocês já tiveram, orações subordinadas, orações coordenadas, na hora da redação é isso aí que vai te ajudar. Tá bom? Então, fica ligado no período, na construção do período, como é feito um período, como se constrói uma frase, que vai ajudar vocês também. Em questão de estrutura, que é a minha parte, então, estamos avançando, tranquilo? Não vou falar assim que está perfeito, a turma está maravilhosa, a gente está no caminho para ficar muito bom. E aí, eu percebi também algo que é normal em qualquer turma de redação, é o seguinte, a dificuldade que os alunos têm com a tese. Tá bom? Se eu te pedisse para você resumir o seu texto, a sua redação, o seu texto dissertativo argumentativo, o resumo do seu texto é a sua tese. A sua tese é o seu ponto de vista, a sua tese é a sua ideia central. Por isso que a gente precisa muito focar na tese. A tese é muito importante porque a tese é a minha estrutura do texto, tá bom? Como eu já falei nas outras aulas, o que eu coloco na tese, o argumento 1 vai ser meu desenvolvimento 1, o argumento 2, o desenvolvimento 2. Então, se a tese ela não está construída, eu não tenho continuidade textual, tá bom? Então, eu coloquei lá vou colocar ainda, perdão, não coloquei? Ou coloquei? Coloquei ou não coloquei? Deixa eu dar uma olhada aqui. 900, turma 900, eu não lembro. Eu acho que eu coloquei e programei, que eu faço a matéria de vocês no domingo. Tem gente entrando aí. Cauã. Deixa eu ver. Não, acho que eu tô no não, tá certo. Não coloquei ainda, vou colocar. Vou colocar esse texto aqui para vocês. Seguinte, falando de novo sobre a tese, eu quero retornar na tese, porque escrevendo a gente vê a importância que a tese tem, tá bom? Então, olha só. Você vai passar DV hoje, professor? Oi? Você vai passar DV hoje? Não, hoje não. Ai, amém! Glória a Deus, vou fazer só o DV da Mariana hoje. Vou explicar. Porque o DV da semana já foi o simulado, tá bom? O simulado vai contar com uma atividade diária dessa semana. Vocês entregaram na segunda, então vai contar essa semana. E eu preciso fechar as notas de vocês, tá bom? Então eu não vou passar essa semana, porque segunda-feira já vai contar como trabalho dessa semana. Falou? Professor. Só uma pergunta. O negócio vai juntar o simulado com a avaliação?
Vai juntar simulado, avaliação, as atividades diárias, que vale 3, e vocês ainda vão fazer mais uma avaliação. Ah, dá pra salvar de boa, dá pra salvar de boa. Não, dá. Olha só, vocês não falaram para vocês como é feito, não? Sim, falaram. É que eu tenho perda de memória recente. Ah, tá. Ó, 3 pontos de atividades diárias. Essas atividades que vocês fazem, vocês me devolvem. Quem faz tem 3 pontos. Eu tô anotando tudo aqui na minha planilha. Não vou mostrar que vocês vão olhar as notas. 2 pontos do simulado. Então, fez 5 aí, né? E as 2 avaliações assistidas. Cada uma vale 2,5. Fechou 10. Tá bom? Então tem como recuperar ainda fora o PCzinho, que pode aumentar em meio ponto para quem precisa, quem não precisa. Então não precisa se desesperar não, tá bom? Vai construindo sua nota, vai dando o seu melhor, vai construindo o seu conceito. Tranquilidade? Então olha só, a tese nada mais é do que a sua opinião, o seu posicionamento a respeito do tema. É a ideia principal da redação. Olha só, gente, teve gente aí que fez, a galerinha que conseguiu uma nota alta, me mandou o parágrafo de introdução e me mandou a tempestade de ideias também. Eu achei muito legal, porque eu não pedi... Eu não mandei, mas se eu mandasse, tava de boa? Eu fiz a tempestade de ideia. Aí, eu quem também. fez a tempestade de ideias, quem parou para pensar o texto, com certeza desenvolveu muito bem isso. Na semana passada... Eu fiz a redação toda. Quem? Eu, Juliana. Juliana, eu vi, mas você me mandou só o que eu pedi. Não foi? Só mandei o parágrafo, mas eu fiz todo. Boa parte. Ótimo, ótimo. Semana passada eu chamei a atenção de vocês falando sobre o planejamento. Melhorou muito. Tive uma reação muito positiva de vocês, tá bom? O texto foi um pouco mais pensado. Eu leio, eu vejo, pô, esse aluno pensou um pouco mais. Mas mesmo assim a gente tem que valorizar ainda mais essa parte da tese, de pensar a tese, de estruturar a tese. Pensa, é a tua ideia principal. Não pode ser assim, pensar qualquer coisa. Você tem que pensar, tá bom? Onde a tese deve aparecer? A dissertação possui 3 tipos de parágrafos: introdução, desenvolvimento e conclusão. Gente, que barulho é esse, gente? Não sei. Tem alguém jogando videogame? Tem joguinho jogando, né? Peguei, né? Vou descobrir agora. Pegou no flag, hein, professor? Xaropinho vai fácil. Pegou no pulo do gato. Tomara que seja jogo. O maluco tá jogando jogo de anime, só pode. Professor, esse grito aí. Meu Deus. Até simulou. Jogo aí meio impróprio, né? Não é anime não, hein? Tá mais pra Já viu hentai. a mistura do Xaropinho com o Naruto? O Charuto? Xaropinho, Mano, ele é onipresente. Tá jogando videogame não, velho. É hentai. Olha o Xaropinho. Só pode, olha o Michael aí, quer ver? Parece Ok. que Todo mundo. Botaram o nome do jogo aí, ó. O texto tá de olho. Então, gente, olha só, teve gente, olha só que isso é importante. Quando eu falo aqui, eu vou ter que utilizar o texto de vocês para o nosso debate, tá bom? Não se sintam ofendidos, não é o meu objetivo, não é esse. Eu não vou revelar o nome de ninguém, só estou falando o que eu vi. Teve gente que colocou, não tem problema, a gente está aprendendo, nós estamos numa escola, não existe erro, tá bom? Escola, eu não vejo isso como problema, pelo contrário, eu preciso localizar para corrigir, para orientar. Teve gente que separou no parágrafo de introdução a contextualização e a tese. Botou a contextualização em um parágrafo e colocou a tese em outro parágrafo. Isso não pode acontecer, nunca. Tese e contextualização e tese presentes em um parágrafo único. Parágrafo de introdução. Se eu te fragmento a contextualização da tese e o parágrafo de introdução, eu vou ter um problema aí na hora da correção. Tá bom? Não posso. Então, anota aí nas suas coisas, aí no seu caderno, o seguinte: não posso, de jeito nenhum, separar contextualização e tese em parágrafos diferentes. Tá bom? Okay. Como fazer a Professor, na moral, professor. Oi? A gente fez um texto do negócio do Castelã. Na moral, acho que foi muito bom. Se quiserem mandar, me manda para eu ler. Tá. A gente já enviou, eu acho que alguém tem salvo aí? O João Pedro Eu acho Léo? que tem com PDF. Depois me manda. Eu quero ler isso. Tá. Deve estar no grupo ainda. Agora, olha só, como professor que eu vou fazer a tese da redação? Eu coloquei uma maneira aqui muito legal. Existe uma maneira bem simples e prática de fazer a tese da redação. Pense em qual vai ser as ideias principais de cada parágrafo de desenvolvimento. Se a tese é a ideia principal da redação inteira, então a tese nada mais é do que a união das ideias principais de cada parágrafo de desenvolvimento. A gente começou já a trabalhar, a ver um pouco do parágrafo de desenvolvimento.
Eu falei para vocês que cada parágrafo de desenvolvimento precisa ter um assunto, ok? A gente está falando sobre enchentes. Deixa eu aceitar aqui. A gente está falando sobre enchentes em Itaguaí. Aí no desenvolvimento 1 eu vou falar sobre o papel político. O papel político no combate às enchentes, o posicionamento do poder público. Ok. E no segundo desenvolvimento eu não posso falar sobre o papel político, eu tenho que falar sobre outro assunto. No segundo, eu vou falar sobre a conscientização da população, porque a população ela não se conscientizou, ela tem posturas diferentes, joga lixo no chão, eu quero falar sobre isso. Aí o que eu faço? Eu pego a ideia do desenvolvimento 1, questões políticas, pego o assunto do desenvolvimento 2, questões de conscientização da população, e eu crio a minha tese. Qual é a minha tese? O papel político e o papel social. Tá bom? O que eu fiz? Peguei... Eu posso te mandar a redação que eu fiz sobre o negócio das enchentes? Uhum. Pode, tu não Ué, mas você mandou pra ele, mandou, não? É outra? Fez outra? Não, mandei a redação toda. Ah, pode sim, claro que pode. Manda pro meu e-mail. Eu boto aqui pra você. Então, olha só, professor, é uma pergunta. Aqui. Vamos ver esse exemplo disso que eu falei. Pegar o desenvolvimento e construir a tese. Fazer o contrário. Fala, quem tá falando aí? Por onde você prefere que a gente fale com você? Tanto faz. O WhatsApp... Pode ser pelo Instagram? Pode ser pelo Instagram? Não, o WhatsApp é melhor. WhatsApp é melhor. WhatsApp é melhor. Porque o Instagram sei lá, é mais lerdo. Não sei. Manda no WhatsApp. Mais lerdo. Eu acho. É mais chato de ficar falando lá. Porque fica um monte de gente falando comigo no WhatsApp e você falando comigo no Instagram. Eu tenho que ficar saindo do Instagram para o WhatsApp. Instagram para o WhatsApp. Já fica logo a praga toda no WhatsApp, que tá melhor. Trava tudo. Não. Vamos facilitar a vida aqui. Então, olha só. Exemplo disso que eu estou falando aqui para ajudar vocês, hein? Isso aqui é para ajudar vocês na prática, na hora de fazer. Tem que pensar. Você tem que pensar a tua tese. Você tem que pensar como você vai fazer a tua contextualização. Tem que pensar. Primeiro se pergunte, quantos parágrafos de desenvolvimento eu vou escrever e quais serão as ideias principais de cada parágrafo. Eu ensino, o meu jeito que eu ensino, que é o jeito que você vai passar, são 2 parágrafos de desenvolvimento. Por quê? Porque você não vai ter espaço na tua prova, em prova nenhuma, concurso nenhum, a não ser, sei lá, que eles te dê 5 folhas para você escrever uma redação com 4 parágrafos de desenvolvimento, ou com 3 ou com 2. Então, seus argumentos precisam ser 2 apenas, porque você vai construir 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, na nossa fórmula aqui padrão, você sempre vai escrever 2 desenvolvimentos. Então, você tem que ter quantos argumentos lá na tese, na introdução? 2 argumentos, tá bom? E o que você vai... Você pensou, beleza, eu tenho 2 desenvolvimentos, e o que eu vou falar em cada desenvolvimento? No primeiro eu vou falar sobre questões econômicas, no segundo eu vou falar sobre questões históricas. Essa é a tua tese. Questões sociais, questões econômicas e históricas. Tá bom? Ou se é algo mais assim, trabalhado. Eu vou falar sobre o papel... Estou inventando o tema, né? Sobre o papel da mulher na sociedade, a influência da mulher na sociedade contemporânea, e no segundo desenvolvimento eu vou falar sobre a questão histórica da mulher. Essa é a sua tese. O resumo de cada desenvolvimento. Tá bom? Então vamos fazer uma redação com 2 parágrafos de desenvolvimento. Sendo que eu vou escrever o seguinte. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou escrever que a internet, o tema aqui nesse exemplo é a internet. No primeiro desenvolvimento, essa pessoa vai falar que a internet é importante porque possibilita aos usuários a oportunidade de compartilhar o que quiserem para o mundo inteiro. Essa é a ideia do primeiro desenvolvimento dele. No segundo, isso aí é a tempestade que ele está fazendo na cabeça, entendeu? Tempestade de ideias. No segundo parágrafo, eu vou escrever que a internet globaliza as informações e que com ela é possível ter acesso a conhecimento do mundo inteiro. Então, ele pensou o que ele vai falar no desenvolvimento 1, ele pensou o que vai falar no desenvolvimento 2. E aí, o que ele vai fazer agora? Ou seja, no primeiro parágrafo eu digo basicamente que a pessoa pode se abrir para o mundo, e no segundo parágrafo eu digo que o mundo pode se abrir para uma pessoa. Lindo, não? Está escrito aqui. Então, com essas 2 ideias, com esses 2 argumentos em mente, isso aqui tudo é mental e anotado na tempestade de ideias,
eu construo a minha tese. Qual vai ser a tese? O resumo do desenvolvimento 1, da ideia do desenvolvimento 1 e do desenvolvimento 2. A internet tem o poder de não apenas possibilitar às pessoas a chance de compartilhar as suas ideias para o mundo inteiro, como também dar oportunidade aos usuários de terem acesso ao conteúdo do mundo todo. Ok? Como que ele construiu? Como é que ele chegou na tese? Ele resumiu a ideia do desenvolvimento 1, ele resumiu a ideia do desenvolvimento 2, escreveu essa ideia e construiu a tese. Olha aqui a tese dele. É tudo isso aqui que está de vermelho. E quais são os argumentos dessa tese? É tudo isso aqui que está de vermelho e sublinhado. É o que está sublinhado aqui. Tranquilo? De boa? É um jeito o quê? Mental de você pensar. Porque o aluno fala assim, caraca, qual é a minha tese? Eu te pergunto, o que você pensa a respeito sobre o tema que foi dado? Aí tu, cara, não sei. Aí tu fala assim, se você fizesse um desenvolvimento, você ia falar sobre o que nos teus desenvolvimentos? 2 ideias centrais. Quais são as suas ideias centrais? Vamos falar aí sobre a questão da fome. A fome no Brasil, a questão da fome, o crescimento da fome, 2018, 2019, o aumento da fome e da pobreza voltou a crescer no Brasil. Aí você fala assim, poxa, no meu desenvolvimento 1, eu vou falar sobre questões políticas, não sei, ou então questões históricas, para a gente fugir um pouco do político. Eu vou falar sobre questões históricas, como o Brasil enfrenta esse problema há tanto tempo e não conseguiu achar uma saída e parece que é um buraco. Eu vou falar sobre questões históricas. E no segundo desenvolvimento, eu vou falar sobre questões de assistência social, como o poder público, a sociedade, ela tenta contribuir com isso, ou amenizar isso, se é possível. Eu vou falar sobre essa questão. Eu vou falar sobre a questão da assistência, a questão da humanidade, que as pessoas estão perdendo a humanidade, pode ser. Então você faz o quê? Você resume a ideia do desenvolvimento 1, você resume a ideia do desenvolvimento 2 e constrói a tua tese com isso. Mas lembrando que a tese vai aparecer lá na introdução. Mas tá falando, professor, mas como é que eu vou fazer isso se a tese aparece primeiro e o desenvolvimento depois? Nós estamos falando da tempestade de ideias. Quando você estiver planejando o seu texto, você tem que perguntar, no meu desenvolvimento 1 eu vou trabalhar o quê? Que ideia? No meu desenvolvimento 2 eu vou trabalhar que ideia? Automaticamente, quando você estiver pensando isso, você está pensando na construção da tua tese. Tá bom? Lembrando que a contextualização do tema, a gente tem uma maneira mais física, sólida de construir. Tá bom? Que eu coloquei lá para vocês, aquelas 18 técnicas ou outras que vocês quiserem. Mas para a tese, a tua ideia é mais importante de tudo. Então você tem que pensar numa ideia polêmica para deixar a tua tese polêmica, uma tese atrativa, tudo isso. Isso tudo você só vai conseguir pensando muito, conhecendo o tema. Fala. Como você faz para descobrir aonde a tese está? Ué, óbvio. Os seus argumentos, quando você coloca os argumentos, você coloca quais são as suas ideias, eu já sei que é a sua tese. Tá bom? Por exemplo, você escreveu lá, o papel da literatura é muito importante para o jovem no século XXI. Só a contextualização, aí começa a tese. A ampliação do mundo, a ampliação do conhecimento de mundo, questões socioemocionais são 2 fatores que a literatura proporciona para o jovem. Eu sei que é a sua tese, por quê? Porque você vai falar sobre questões socioemocionais e questões da ampliação, né, do conhecimento de mundo que uma pessoa que lê tem. A gente conhece a tese como? Porque a gente vai ler e vai ver qual é o ponto de vista desse autor. Aí não, ou se é positivo, se é negativo, quais são os argumentos dele. Tá bom? Então, galerinha, vocês precisam ler essa apostila aqui bem bonitinha, tá bom? Esse tema da internet, olha só. Aqui agora, o que tem de azul e tem de vermelho. Eu peguei aquela tese que eu construí lá em cima e fiz um parágrafo completo. Aí até a tua pergunta encaixa aqui. Como que eu sei que é contextualização do tema? Como que eu sei que é a tese? Inicialmente desenvolvida pelos militares, a internet ganhou o mundo e inaugurou uma nova cultura, fazendo parte do dia a dia das pessoas e conectando milhões de usuários ao redor do globo. Ela tem o poder de não apenas possibilitar às pessoas a chance de compartilhar as suas ideias em grande escala, como também tem de dar oportunidade aos seus usuários de terem acesso ao conteúdo produzido a nível global. Isso significa que com a internet as pessoas se abrem para o mundo e o mundo se abre para elas. Olha só, como é que eu sei o que é o que aqui? Primeiro, de azul
ela está definindo o que é a internet, contou um pouco da história, ela fez uma contextualização um pouco histórica, um pouco de definição. Falou que foi os militares que começaram, fez uma declaração melhor, né? Falando que a internet inaugurou uma nova cultura na sociedade, tá vendo? Então eu sei qual é o tema, por quê? Porque o autor, ele me localizou, me falou qual é o tema, a internet. Você lendo isso que está de azul aqui, você vai ter dúvida que o tema é internet? Não, você vai saber que o tema é internet. Inicialmente desenvolvida pelos militares, a internet ganhou o mundo e inaugurou a cultura. Quem inaugurou uma nova cultura? Quem é o sujeito aqui? O sujeito é a internet, ok? O principal aqui é a internet, o meu assunto é a internet. E depois, eu falo quais são os benefícios ou os malefícios ou as constatações ou as exemplificações, tudo que eu coloquei lá na parte de tese no Class. Vocês, tá bom? E ele construiu a tese dele em cima disso. Esse texto aqui é um texto que é mais prático do que teórico. Os outros textos que eu coloquei no conteúdo de vocês, lá no Classroom de vocês, são textos que teorizam mais. Esse aqui é algo mais prático. Beleza? Agora eu quero falar uma coisa com vocês. Seguinte, eu peguei algumas redações feitas e trouxe aqui para a gente conversar. São redações, algumas com problemas, outras não estão com problemas. Eu não coloquei o nome, eu nem lembro de quem são essas redações, tá bom? O objetivo não é envergonhar ninguém, nada disso, longe de mim, vocês sabem como eu trabalho. O meu objetivo aqui é só a gente identificar os erros para ninguém cometer, tá bom? Poderia ser a sua redação, poderia ser de qualquer um. Como eu falei, não coloquei nome, eu também não lembro quem foi que fez, então se foi você, não precisa se manifestar, é só ficar quietinho, que eu não lembro, ninguém vai lembrar, é só para a gente trabalhar sentindo como está a turma. Tudo bem? De boa na Lagoa. Beleza. Tranquilo. Exemplo 1, olha aí. As enchentes nas grandes cidades têm grave problema nas cidades. Geralmente, esses problemas são acumulações de água sem os meios de escoamento necessários. Mas nem todos os problemas são causados pelo homem. Para mudarmos isso, temos que melhorar Professor, um minutinho. É que isso aí é da... Como é que é? Você está tirando da redação do pessoal? Sim. Da sala? É. Tá bom. Temos que melhorar o escoamento básico das cidades. E também podemos melhorar o esgoto das cidades, porque eles são causa das enchentes nas cidades. Pois sem tratamento dele, pode haver a chuva e encher os lugares da cidade. Primeira coisa que a gente tem aqui é o seguinte. O substantivo cidade foi o quê? Repetido exaustivamente. Cidade. Isso torna o texto um pouco cansativo de ler. Mesmo assim, mesmo com esse problema, olha como é que ficou grande essa introdução. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 linhas digitadas, né, aqui no PowerPoint. Se passar para o caderno, vai dar aí quase umas 11 linhas, dependendo da letra, se for miudinha, né? Mas a gente sempre escrevendo dá um pouco, fica um pouco maior, mais ou menos do tamanho. Então, eu tenho uma introdução aqui que é muito grande, que repetiu palavras, que está repetindo ideias, falou do escoamento aqui, repetiu escoamento, escoamento. Então, ela está repetitiva, ela precisava de quê? Primeiro, de uma revisão textual. E segundo, na verdade, primeiro, um melhor planejamento na hora da tempestade de ideias. E segundo, precisava de quê? De uma revisão textual. Uma revisão textual aqui, ela seria fundamental em que sentido? No sentido de eliminar palavras repetidas. E aí, mas mesmo assim, aqui eu consigo encontrar uma ideia. A pessoa fez uma contextualização por declaração e ela falou sobre o escoamento da cidade. Escoamento da cidade. Enfim, deixa eu ver o outro. Geralmente são acumulações de água sem os meios de escoamento necessários. Nem todos os problemas são causados pelo homem. Para não dar isso, temos que melhorar o escoamento e o esgoto. São os argumentos dela. Melhorar o escoamento e melhorar o esgoto. Mas pensa, escoamento e esgoto tem muita diferença? Se eu consertar o saneamento, melhorar o saneamento e o esgoto, o que eu estou fazendo?
saneamento básico, é o nome técnico para isso. Então, a tese dessa pessoa poderia ser, ela constatou alguns problemas, ela poderia colocar assim: para resolver tal questão, ou em debate nessa grande questão, o saneamento básico mais alguma coisa, porque tenho que ter duas ideias, faz-se necessário. Ela poderia colocar isso. O que eu fiz? Eu peguei esse parágrafo de introdução e construí um novo. Olha como é que ficou. Graves são os problemas causados pelas enchentes nas grandes cidades. O esgotamento de água e o saneamento básico são questões pertinentes a essa temática social. Esse textão aqui, enorme, repetitivo e cheio de linhas desnecessárias, poderia ser construído dessa forma, com 3 linhas, e construir uma redação muito melhor do que foi feito. Tá bom? Então, você não precisa ficar preocupado com a quantidade de linhas. Você precisa ficar preocupado com o quê? Se você apresentou o tema e se você contextualizou, apresentou a tua tese. Beleza? Então, quantidade de linhas é fundamental ou não? Você pode ter 20 linhas e não fazer o que tem que ser feito numa introdução. Exemplo 2. Hoje em dia, a colaboração do governo nas complicações naturais são grandes, como na dificuldade das chuvas que causam enchentes ou a poluição causada pelos próprios cidadãos. E isso, claro, causa muito mais dificuldade para a população. Galera, o que nós temos de problema aqui? Qual é o grande problema desse parágrafo aqui? Se eu te perguntar assim, o que você vai trabalhar no teu desenvolvimento, nos seus 2 desenvolvimentos, você consegue saber? Não. Por quê? Qual o grande problema dessa introdução aqui? Não tem tese. Não tem tese. Tá bom? A contextualização da pessoa estava boa? Estava. Qual foi o erro na contextualização? Falou sobre enchente e falou sobre poluição. Talvez o leitor vai ficar confuso, assim, caraca, mas está falando sobre a enchente ou sobre poluição? Então tinha que tirar só esse aqui ou a poluição. Ficaria uma contextualização nota 10. Mas falta o quê? Falta a tese. Teu texto vai ter continuidade? Não. O que você vai falar no desenvolvimento 1, desenvolvimento 2? Professor, mas eu li que existe a tese implícita. Depois a gente vê isso. Vamos trabalhar a tese explícita agora, que é mostrado no desenvolvimento. Tá bom? Então a pessoa aqui, ela escreveu 4 linhas, aqui no PowerPoint, né? Escreveu 4 linhas, mas é 4 linhas de contextualização apenas. Eu não tenho aqui tese. Outro erro aqui bem significativo para a estrutura do parágrafo. Beleza? Agora, esse outro exemplo aqui, a pessoa fez o contrário. Vamos ler. A falta de planejamento e de conscientização é algo que vem desde sempre estruturando o Brasil devido ao efeito dominó da colonização dos europeus. Concluindo que a maior parte do Brasil é mal estruturado, vemos que podemos somente conscientizar os cidadãos, que também são responsáveis, e investir um saneamento básico mais reforçado e preparado. Bom, tá legal. O teu leitor vai falar assim, uau, a falta de planejamento e de conscientização são problemas do Brasil, realmente. Mas eu te pergunto assim, qual é o tema? Teu leitor vai saber qual é o tema só lendo isso aí? Ele vai saber do que se trata? Não, não vai. Então, nessa redação aqui, faltou o quê? A contextualização do tema. A pessoa só colocou a tese. Tá vendo? No primeiro, nesse aqui, a pessoa colocou a contextualização e não colocou a tese, ou seja, se eu ler isso, eu sei do que ela está falando, a pessoa está falando, mas eu não sei qual é o ponto de vista dela. Agora, nesse aqui, eu sei qual é o ponto de vista da pessoa, mas eu não sei qual é o tema. A falta de planejamento, de conscientização, pode ser vários temas. Pode ser saúde, pode ser no Brasil, né? Pode ser saúde, pode ser educação, pode ser assistência social, pode ser um monte de coisa. Ok? Ah, professor, mas é você que vai ler, você sabe que é sobre enchente, mas pensa se seu texto fosse circular no jornal. A pessoa ela ia entender que é um texto sobre enchente? Tranquilo? Então, sempre lembrando, contextualização e tese. Exemplo 4. Esse aqui é um exemplo muito bom, uma introdução maravilhosa. O filme Parasita foi o grande vencedor do Oscar 2020. Relata a vida de 2 famílias em condições sociais totalmente diferentes. Um vive abaixo do limiar da pobreza e outros são milionários.
No decorrer do filme, uma chuva forte afeta a família que possui condições sociais muito baixas e acabam perdendo a maioria dos bens materiais. Enquanto a família rica chamam a chuva de verdadeira bênção, nem se preocupando com as outras pessoas, foram prejudicadas por conta da chuva. E, infelizmente, no Brasil, é comum ocorrer essa situação de enchente. Nessa perspectiva, percebemos problemas sociais, públicos e econômicos, que causam prejuízos financeiros e outros problemas na sociedade. Perfeito! Essa introdução perfeita. O que a pessoa fez? Ela trouxe um filme para fazer uma analogia, uma comparação da realidade com o filme e colocou aqui para fechar, para ninguém ficar em dúvida qual é realmente o tema. Infelizmente, no Brasil, é comum ocorrer essas situações de enchente. Fez uma contextualização toda, muito boa. Na contextualização, você pode fazer uma analogia, uma comparação com filmes, com séries, tá bom? Igual essa pessoa que fez. Pegou o filme Parasita, que eu nem assisti, nunca vi, e comparou a realidade do filme, que é uma ficção, com a realidade presente no Brasil. Depois ela construiu a tese dela? Construiu a tese, sim. Qual foi a tese? É isso aí. Qual foi a tese dela? Problemas sociais e públicos e os problemas econômicos. Então, o desenvolvimento 1 dela vai falar sobre o quê? Problemas sociais públicos. E no segundo, sobre problemas econômicos. Beleza? E por último, deixa eu ver se tem mais algum. Geralmente, isso aqui, olha só. Essa aqui é uma redação de alguém que não se perdeu na hora de escrever. A pessoa escreveu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 linhas e ela se perdeu na contextualização aí. Vamos ler. Olha só, a nossa live vai cair. Eu vou encerrar essa aqui e colocar o novo link lá no grupo. Falou? Falta só uns 5 minutos. Vai mostrar só 5, professor? Vai Oi? mostrar só 5 redações? Só 5 redações? Só vou mostrar 5 dessa vez. Poxa, por quê? achei que ia mostrar de todo mundo. Não. Eu também. Não, a minha nem apareceu, fiquei triste. Ó, o objetivo aqui é trabalhar exatamente aquilo que a gente está escrevendo para a gente melhorar. Não expus ninguém aqui que fez esses textos, não é meu objetivo envergonhar ninguém. Vocês também não se manifestaram. Vergonha, professor. E outra coisa, professor, nem eu lembro. Esse texto está maravilhoso. E outra coisa, gente, vocês não são escritores ainda, vocês não são professores de letras, vocês não têm obrigação nenhuma de nascer sabendo escrever. A gente tem que aprender. Por isso que eu estou aqui, para ser teu professor, tá bom? Se eu quisesse ser teu juiz, eu não faria letra, eu faria, sei lá, qual é o nome? Direito. Não é não? Então a gente vai aprender juntos. Nosso objetivo é crescer. Vocês já melhoraram muito em uma semana e eu tenho certeza que para a próxima e para as outras a gente vai melhorar muito mais ainda. Tá bom? Vou encerrar essa aqui e vou colocar o novo link lá.